propósito. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Carreira com Propósito. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Olá! Aqui quem vos fala é Sil. Aqui é a Érica. E aqui é a Nask, sobre Nask. Sabrina Nisk. Gente, adoro Nisk. É elegante. Ai, a gente não via a hora de ter esse segundo episódio. Sim. Nossa, sim, a gente tá falando disso já tem mais de uma semana, preparando esse episódio, pensando. É verdade que a gente tá falando essa cara. Gente, é uma palhaçada tá, com essas duas. Nossa, mas sabe que isso tem tudo a ver com o episódio de hoje? Tem tudo a ver. Que a gente tá falando sobre propósito. A gente tá falando faz uma semana, né? Isso, faz uma semana. E isso traz muita alegria. Então, os risos, eles ficam livres, né? Exatamente. Mas de propósito, mas a gente tá falando tem um tempão, né? Agora Nossa. de falar isso no podcast. Isso. Na carreira. Propósito, carreira, podcast. Esse é o tema. Tema. Você sabe o que é propósito? Você já olhou para o seu propósito? Você tem um propósito? Você sabe como colocar propósito? Você tem clareza sobre o que é propósito? Você já parou para pensar assim, nossa, deixa eu formular aqui qual é o propósito que eu me identifico? Qual que é o meu propósito? O que eu faço enquanto eu faço? Quais são as suas motivações? O que rege os seus dias? Eu tenho vontade de fazer o quê? Por quê? Nossa, é muito importante. Muito se lê, né? Nas literaturas, nos livros, o quanto que o propósito está ligado a essa sensação de autorrealização. Você vai ser feliz quando você encontrar o seu propósito, quando você cumprir o seu propósito de alguma maneira. E a gente tá aqui para contar o que a gente sabe e trazer uma prática e perguntas e outra visão sobre propósito. Te fazer refletir, te fazer pensar sobre o quê, por quê, como, o que tá regendo os seus dias. E aí, já pensando nisso, a gente quis trazer para vocês a definição de propósito que está no dicionário. Então, eu vou ler o que a gente encontrou. Propósito é a intenção de fazer algo, ou só intenção mesmo. É um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Aquilo a que alguém se propôs ou porque se decidiu. Decisão, determinação, resolução. Esse é o propósito que tem no dicionário e é muito interligado com o que a gente também estuda, com o que a gente trabalha, porque traz essa postura de tomar uma decisão a partir do seu propósito e determinar isso nos seus dias. É olhar muito para a intenção, né? O que tem por trás da minha ação? Então, o que eu tô fazendo com o que eu tô fazendo? Por que eu estou fazendo isso? A gente vê o propósito como um grande motivador também. E aí, como cada um tem o seu sistema de pensamento, cada pessoa tem a sua maneira de ver as coisas mesmo. E cada pessoa vai pegar em algum lugar esse motivador. Então, a definição de propósito é o intuito, mas o que é propósito para cada pessoa vai variar. Por isso que é muito importante você olhar para você, para sua história e buscar o que é que te motiva, o que é que te preenche dessa vontade, desse desejo, dessa decisão. Ter um propósito claro te traz a motivação necessária para fazer o que precisa ser feito. Saber o que e o porquê se quer abre a sua possibilidade de ver as outras oportunidades, qualquer oportunidade. É como se o propósito fosse o seu guia, a visão sobre o que você entrega fosse o caminho e os valores incorruptíveis que tangem essa entrega fosse o seu impacto no mundo. Nossa, e tudo começa a partir do propósito. Uma carreira, ela se estabiliza a partir da definição de um propósito. Então é por isso que quando a gente fala de carreira, a gente fala muito de propósito. É importante você conhecer o seu propósito para você saber o que você quer decidir pela sua carreira, baseando depois sempre através do seu propósito. E aí a gente vai pensar em visão, valores, como a Ika falou, a gente vai trazer tudo isso, mas o propósito bem definido é um presente para os seus dias. É a base que você vai construir a sua casa. Né? O propósito, ele é essa estrutura, é onde você ancora tudo, você prepara o terreno, você olha tudo que tem ali, tudo que pode ser criado, mas vai ser a partir do propósito. Sim, é o que você faz, o porquê você faz o que você faz. Então não está relacionado às tarefas, porque parece que o propósito
fica muito linkado a isso. Se eu tiver isso, aí vai acontecer tal coisa. Se acontecer isso, aí... E o propósito, ele vem antes disso. Ele vem antes do fazer. É o que motiva o fazer. É o que motiva a ação. Isso possibilita que você possa cumprir o seu propósito ou trabalhar a favor do seu propósito, independente da função. É assim que a gente sabe que é um propósito e não um fazer, sabe? E depois a gente pode falar mais a fundo sobre isso em outro episódio. Sim, nossa, é exatamente isso, né? Foi muito gostoso e eu imaginei muito a base da casa como um propósito. Não tem aquele dia em que a gente acorda e fala assim, nossa, não quero nada. É segunda-feira. Acordei, gente, cansada, morta. Falei, não quero nada, não saio dessa cama por nada. Nossa, eu tenho um propósito do porquê levantar dessa cama. Eu tenho um propósito do porquê eu quero entregar algo. Então, aí pensando, nossa, não faz sentido nenhum eu continuar aqui nessa cama. Eu tenho um alicerce forte sobre isso. Então, a gente segue. E a definição do propósito te dá esse alavancar, né? Eleva seu autoconceito, eleva as coisas que você pensa sobre você, te dá esse norteador e fortalece mesmo. Fortalece essa vontade de sair da cama. É um convite o tempo todo pra vamos fazer, bora. Tá tudo bem, é isso que eu quero entregar. Até me veio na cabeça alguns atendimentos em que a gente vai construindo o propósito junto com a pessoa e a gente vê o quanto é importante, a gente vê a pessoa se surpreendendo, falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu gosto de fazer isso, é verdade, isso é valoroso pra mim, isso é importante pra mim. Quando a gente vai construindo, né, achando palavras, achando uma frase, achando algo que tem a ver com o que a pessoa acredita e faz. E quando a gente vê, ela já faz esse propósito em algum nível, em alguma instância. Esse sempre foi o motivador dela. E aí quando a gente vê, assim, você de frente com o seu propósito, dá um boom de motivação e a gente fica, assim, certo de que é preciso ver. Se você não vê qual é o propósito, se você não senta, se você não se debruça sobre isso, você meio que não sabe. E aí é muito fácil isso ficar perdido. Você perde o porquê dos dias, né? Você fica desnorteado realmente. Falei, agora, eu vou pra cá ou eu vou pra cá? Se você tem isso definido, você sabe até pra que direção você vai. Sim. Ele é o próprio norteador. Dá vontade, né, arroba? Dá vontade. Sim, e é gostoso até. Eu tô aqui ouvindo vocês, assim, sim, é muito gostoso pra você também que tá ouvindo a gente reconhecer o quanto que é importante pra você ter um propósito, né? E se questionar também sobre isso. Será que é importante mesmo eu ter um propósito? Não é? Se questionar por que ter um propósito, né? Se relacionar com as pessoas pra descobrir se elas sabem, se elas têm um propósito, do porquê que elas também vão te perguntar, o porquê que você está perguntando isso, sabe? Cria um relacionamento dentro de descobrir qual que é a motivação do que tá acontecendo nos seus dias. Nem vamos usar a palavra fazer, né? Do que tá acontecendo nos seus dias para descobrir o que de importante você está realizando nos seus dias. Ou você está vivendo em prol de, né? É o que tá te trazendo um senso de realização. Ok, mas e aí? Como eu chego no meu propósito? Como eu descubro o meu propósito? Cheirinho de sucesso. Existem muitas ferramentas, mas a gente tem muita vontade de compartilhar um passo a passo aqui. Que é como a gente vê, como a gente faz. Porque senão seria muito simples, seria só, deixa eu me perguntar qual é o meu propósito e vir uma resposta. Só que tem um passo anterior que a gente viu, que é uma primeira pergunta, que é: o que você entrega para o mundo? E quando a gente está falando de entrega, aqui no Voz a gente utiliza muito esse termo para dizer que a gente entrega o que a gente é. A entrega, ela não está relacionada às coisas, nem o que a gente faz, e sim o que a gente é, o que a gente sente, que é o tal do propósito que estava lá no dicionário, a intenção por trás da ação. Então, quando a gente está falando sobre entrega, a gente está partindo deste princípio, indo para esse lugar, o que está por trás da ação e não do fazer em si, tá? É uma sensação, né? Não, tanto é que o propósito vem de uma entrega. E o propósito não é uma função, ele não está atrelado a uma função. Então, a entrega também não está em uma função, também não está em um fazer, né? Como a Ega falou, vem anteriormente. E
Você já parou pra pensar o que você entrega pro mundo? O que você entrega que não tá nas coisas? O que você entrega que não tá nesse verbo? Eu sou isso, eu faço isso. Você acha que é possível você entregar algo em qualquer formato? Ou teria algum formato específico ao qual deveria ser entregue algo também que você já está especificado que fosse? Meu Deus, toda vez eu faço trava-língua aqui. Se você entendeu isso, você Parabéns. tá de parabéns. Nossa, você entendeu tudo. O que você entrega que não é nas ações e no fazer? O que você entrega se a gente fala de sensações? Em termos de sensações, o que é que você entrega? Muito, a gente, dentro do carreira mesmo, a gente fala muito, tipo, tem um comprometimento, né? Tem uma leveza, que são coisas que a gente traz. Clareza. Um exemplo prático, às vezes você vai assistir uma peça e tem muitas coisas ali acontecendo, só que no final você sai daquela peça com uma sensação de, nossa, tô me sentindo alegre. Aquela peça entregou alegria. Sim. Ou então, tem sempre uma pessoa que os amigos gostam muito de conversar com ela, gostam de contar suas questões pra essa pessoa, e aí essa pessoa entrega uma escuta, sabe? Então, é nesse sentido quando a gente fala entrega. Tem relacionamento, tem comunicação, sabe? É muito mais abrangente, né? Traz um senso de entendimento. Uhum. Então, o que você entrega? O que as pessoas te elogiam, né? O que você faz que as pessoas falam, nossa, que bom que você estava aqui. Se você não estivesse aqui, o que ela falaria de você? Ou então, a gente usa essa pergunta que é, quando você chega, a cena fica mais o quê? Né? Dando exemplo, Sabrina, gente, vocês estão aqui, vendo esse deleite. Quando a Sabrina chega, a cena fica mais alegre. Porque ela traz alegria, ela traz uma descontração, ela faz piada, ela erra as palavras, tudo. Ninguém aguenta, todo mundo cai na risada. Então, Então, é isso que ela entrega a alegria. Inclusive, já tô aqui, gente, querendo morrer de rir. E fazendo a gente rir também. Mas você faz uma coisa que muda tudo. Você entrega uma sensação que muda tudo. E essa sensação é um dos pilares, é um dos alicerces para a gente construir o seu propósito. Então a gente vai encontrando quais são essas coisas que você entrega. E depois a gente junta isso, dando o nosso passo a passo, né? Na nossa receitinha que a gente junta isso. E ao juntar a gente constrói o seu propósito. Então, o seu propósito parte de quem é você, do que você é. E quem você é já tem muito do que você entrega. Sim. É por isso que o propósito, ele é sim individualizado. Ou é um propósito de uma empresa também, se tratando de carreiras, é o propósito da empresa. Por que todo mundo da empresa tem um único objetivo, um único propósito a ser exercido? Então, isso é comum para todo mundo. E a gente constrói o caminho através do propósito. Sim. E aí, na prática, o propósito ele vem na construção de uma frase mesmo, que depois ela vai servir como um lembrete diário. É um recurso que você vai usar para te relembrar do seu direcionamento, para te relembrar da sua motivação. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Então, naquele dia bad, naquele dia que deu ruim, que parece que nada tá legal, é um convite, é um lembrete para, olha, você tá aqui por uma coisa, você tá aqui por uma função. Você tá aqui para entregar algo a mais do que essa tarefa que aparentemente parece estar te deixando cansada, sabe? Então você tem mais coisas para entregar além disso. Nossa, e eu lembro que a gente conversando, no propósito tem para você olhar para o seu, para você conseguir descobrir ou identificando depois que você identificou quais são as suas entregas, comece a pensar o que e para quê. Sim, então o que eu entrego? O que é isso? O que eu entrego para as pessoas? E eu entrego para quê, né? Para que eu faço isso? Então esse também é um norteador para começar a escrever essa frase, para começar a chegar no lugar que, nossa, o que eu tô fazendo? Para que eu tô fazendo? E depois a gente vai esmiuçando, vai no como. O como é a última coisa porque vem como ferramenta, é o recurso que eu uso. Mas o que e o para que é o mais importante nesse momento. Depois do o que e o para que é que a gente começa a olhar algum formato. Sim. Né? É quando a gente começa a pensar em como isso vai entrar. Sim. Então tudo parte mesmo do que tá dentro de você, do que você é.
Então, recapitulando, são essas duas perguntas. O que você entrega e qual é o seu propósito. Só que nessa do qual é o seu propósito vai incluir o que você entrega e para que você entrega. Se for mais fácil, você pode escrever as coisas que você entrega da primeira pergunta e na segunda e tentando montar essa frase pautado no que você anotou, de que você reparou nos seus dias, observou. Pode até perguntar para as pessoas, né? Nossa, o que eu entrego? Pedir essa ajuda. Pode pedir ajuda pra gente também. Uhum. E aí você chega numa frase que fique bem explícito, bem nítido, tanto um lembrete como pra você, como se alguém perguntar e falar, pra que você tá aqui? Pra que você veio aqui? Pra que você fez isso? Nossa, ó, essa frase desse propósito poderia responder qualquer pergunta, sabe? Uhum. E até o gancho disso que a Silvia tá falando, que reforça mesmo, o propósito não tem a ver com a tarefa, não tem a ver com a profissão específica, não tem a ver com isso. O propósito, ele tá em todo lugar. Você entrega o seu propósito enquanto você tá comendo, enquanto você tá se relacionando com as pessoas, enquanto você tá na fila do banco, comprando pão na padaria. Você tá entregando o que você é. Exatamente. Usando o exemplo da Sabrina, né? Ela entrega alegria. Uhum. Ela entrega alegria. Ela sozinha no quarto dela vendo um meme, ela tá entregando alegria. Sim. Então, por isso que isso vira um motivador. Fala, nossa, o mundo tá tão carente de alegria. Que legal que a Sabrina levanta da cama e anda por aí entregando alegria. E que legal que ela é especialista em carreira e vai entregar alegria com carreira. Né? Exato. Nossa. Então a gente Obrigada. Porque aí fica mais fácil, fica mais tangível e deixa mais leve também o processo quando eu faço essa ligação de que primeiro eu sou e aí depois eu entrego a partir disso, né? Eu entrego quem eu sou. Porque aí no caso da Sá, que entrega alegria, aí olha que legal ter uma carreira e ainda olhar pra isso de forma alegre. Sim. Nossa, ouvindo isso e querendo falar pra você que tá ouvindo a gente, é que quando eu entrego alegria, eu não penso que isso é algum esforço. Uhum. Eu não penso em mudar o que eu sou pra fazer algo diferente. É uma espontaneidade, é uma alegria, porque eu gosto de estar junto das pessoas. Sim. Então isso faz parte da minha entrega, porque eu sou assim, e você também é assim, e você também pode fazer isso nos seus dias. Essa determinante fica mais fácil levar os dias, fica mais fácil olhar pra carreira, do que ficar se confundindo com o que faz. Porque o que faz é cansaço, né? Dá um cansaço, qualquer tipo de atividade traz um cansaço. E você se enjoa. Agora entregar você, entregar o que você quer sentir, isso não, né? É muito gostoso. Sim. Para isso, a gente quer trazer um exemplo de um propósito, né? A gente quer trazer um exemplo de propósito, dessa frase, dessa construção, onde é que chega, que é o nosso propósito, o propósito do Carreiras. Sim. A gente quer contar para você. A gente fez junto, a gente chegou nas palavras da entrega, a gente fez essa receitinha que a gente passou para vocês e a gente quer compartilhar mesmo essa finalização do que a gente descobriu junto, que é o que a gente já entrega e o que a gente é o nosso compromisso, é o nosso propósito dentro da carreira e junto com você que está aqui ouvindo a gente. Então, o nosso propósito é trazer clareza para o que as pessoas entregam ao mundo, estruturando e facilitando o entendimento de sua carreira, possibilitando assumir de uma postura profissional por meio do relacionamento que gera autoconhecimento, confiança, coerência, leveza e amor. Que gostoso! Esse é tanto o nosso assumir, tanto o nosso compromisso, quanto o nosso próprio lembrete. E a gente sabe que a gente chegou nesse propósito porque quando a gente estruturou a frase, a gente falou sim, isso me contempla, isso me representa, sim, eu aceito ir pra qualquer lugar expressando isso, contando isso, entregando isso, sabe? Sim. E é assim que você vai ver que você chegou no seu propósito. Sim. Esse é um dos benefícios, né? Eu tenho um cliente para atender, eu penso no meu propósito para atender esse cliente. Eu tenho uma reunião para ser feita e eu penso no meu propósito para montar essa reunião ou para estar junto com as pessoas. Eu tenho uma entrega para fazer, eu penso no meu propósito antes de realizar essa entrega, agora que eu já sei esse propósito, agora que eu já conheço. Então você conhecer o seu propósito te traz muitos benefícios e mais consciência para os seus dias. Sim. Uma consciência do autoconhecimento, do porquê, do quê, do para quê e como você vai viver os seus dias. Te traz mais segurança, te dá um norte, te dá o poder de escolher. Porque tendo consciência eu sei para onde eu quero ir.
tendo esse norteador, eu sigo a partir disso. E aí agora, acho que a gente queria deixar um treino, uma reflexão, uma coisa para você ficar aí nos seus dias até o nosso próximo encontro, que é: o que você sente vontade, depois desse bate-papo todo que a gente teve por aqui, o que você sente vontade de fazer? O que você vai fazer? Vai ser a partir do seu propósito agora? Será que foi legal isso tudo que a gente viveu aqui? Te despertou algo? Conte pra gente. Sim, experimenta pensar nisso, olhar para os seus dias, ver o que é que tá cheio de propósito, o que é que tá faltando um pouco. E é importante mesmo você pensar sobre isso. Porque assim que você vê, assim que você entende, você já começa a praticar. Não tem como você praticar o seu propósito antes de conhecê-lo ou reconhecê-lo. Então conta com a gente mesmo. Pode mandar um e-mail no tudodepropósitopodcast@gmail.com ou no @VozDoSer. A gente tem acesso, a gente vê, manda DM, a gente responde todas. Se ficou alguma dúvida ainda sobre o que é propósito, se não conseguiu entender alguma parte, manda pra gente, porque a gente ama responder você. A gente ama estar aqui junto e é um propósito nosso ajudar você a encontrar o seu propósito. Sim. Trazer clareza para esses assuntos, colocar luz nisso. Então, estruturar uma carreira, a gente ama fazer isso. Estruturar, facilitar, trazer, meu Deus, uma levante. Empresa, cuidar do líder dessa empresa, do Meu funcionário. Deus. Pensa todo mundo dentro de uma empresa com um propósito bem definido. Sim, A que comunicação. Nosso sonho de mundo. Isso é real. Obrigada. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau! Tchau. Beijo!